Meus amigos, eu preciso que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo porque ele é de extrema importância. Uma coisa que a esquerda vem fazendo desde o começo do regime militar é controlar a narrativa dos fatos. A história que nós conhecemos hoje, ela foi toda fabricada pela esquerda. É óbvio que não tudo, mas pontos cruciais foram sim fabricados e manipulados pela grande mídia, que ela é toda esquerdista, e é isso que o Felipe fez no seu último vídeo, intitulado Mentiras. Todo mundo conhece o vovô do slime, o Nilson Isaías Papinho, alguma coisa assim o nome dele, onde ele estava sendo acusado de ser pedófilo, que parece que apareceu uma feminista aí, apareceu a sobrinha dele, a sobrinha dele, né, dizendo que na verdade ele era pedófilo, que ele trabalhava numa escola, que ele ficava dando likes em vídeos de garotinhas porque ele era pedófilo. Enfim, rolou toda essa polêmica e o Felipe Neto se pronunciou a respeito disso e as pessoas estavam perguntando, os seus fãs, obviamente, por que ele não estava reagindo aos vídeos do Nilson Isaías Papinho, o vovô do slime. E daí ele fez um tweet na sua conta dizendo que pessoas estavam investigando a vida do vovô do slime porque parece que tinha um fato ou outro obscuro, então ele só iria fazer o react a partir do momento que ele soubesse disso. Daí já começa a hipocrisia do Felipe Neto. O Felipe Neto se diz um grande fã do PewDiePie, que é o maior youtuber que existe. O cara tem, sei lá, 80 milhões de inscritos, é algo absurdo. O cara tem muito inscrito. E por ele estar tendo muito mais audiência do que veículos de comunicação tradicionais lá dos Estados Unidos, começaram a criar boatos sobre ele e culminou em tudo de que na verdade ele era nazista. O PewDiePie é nazista, meu Deus do céu! Daí o Felipe Neto, em seu próprio canal, saiu em defesa do PewDiePie, falando que o trabalho deles é nojento, que na verdade eles estão perdendo publicidade, então eles têm que atacar os youtubers, basicamente comprando a briga da internet. Toda essa briga que a direita já enfrenta contra a grande mídia, contra a Folha de São Paulo, então o Felipe Neto meio que comprou essa briga a favor do PewDiePie, porque reconheceu que o que estavam fazendo com o PewDiePie era errado. Ou seja, ele estava tirando a credibilidade da grande mídia, porque na verdade era um cara que ele gostava. Mas quando a grande mídia começa a espalhar teorias da conspiração principalmente, daí ele adere, porque faz parte do lado dele. Não, eu sou de esquerda, eu não gosto do Bolsonaro, não gosto da galera da direita, então agora sim eu vou usar as informações da grande mídia. Não tem problema nenhum. Isso se chama, senhor Felipe Neto, hipocrisia. Não tem como você decidir o que é certo e o que não é. As informações daqueles veículos de comunicação são confiáveis? Para alguns casos sim, para outros não. É estranho, não é? Em virtude de todas essas teorias da conspiração jogadas aí na eleição do Bolsonaro, entra numa teoria da conspiração que envolve o ex-estrategista do governo Trump, que é um cara chamado Steve Bannon. Eu vou exemplificar para você entender melhor, vou dar uma resumida. O Steve Bannon é um cara como qualquer outro da direita aqui no Brasil, incluindo Olavo de Carvalho, incluindo Terça Livre, incluindo Nando Moura. O que a grande mídia fala sobre essas personalidades, sobre essas instituições? Falam que, na verdade, eles são sites obscuros, que eles espalham ódio, que eles são racistas, que eles são homofóbicos. Eles já falaram tudo isso do Terça Livre, já falaram do Nando Moura, já falaram do Olavo de Carvalho. Foi o mesmo discurso usado contra o Steve Bannon. Então, o Felipe Neto, para explicar que ele quis votar no PT, ele diz que é porque o Steve Bannon teve um grande esquema de corrupção. Então o Steve Bannon teve um assassinato de reputação pela grande mídia lá de fora, dizendo que na verdade ele comprou a eleição, que ele usou robôs para espalhar notícias de seus adversários, isso na eleição do Trump, e ele deixa entender de que a mesma coisa foi feita aqui no Brasil, ou seja, ele está usando informações usadas pela Folha de São Paulo. Foi a Folha de São Paulo que jogou isso aqui no Brasil, dizendo que a campanha do Bolsonaro estava tendo robôs impulsionados por empresas e tal. Mais uma vez, ele dando credibilidade para a grande mídia, aquela mesma grande mídia que ele disse não ter credibilidade no caso do PewDiePie. E assim como a grande mídia, o Felipe Neto ele não tem provas de que isso realmente aconteceu, de que empresas estavam comprando mensagens para impulsionar a campanha do Trump, a campanha do Bolsonaro. Mas o que ele faz? Para você ver como o Felipe Neto é manipulador. Ele deixa entender de que o Steve Bannon teve influência, talvez direta ou indireta, na campanha do Bolsonaro. E daí para mostrar que ele está certo, né, para favorecer o argumento dele, ele posta uma foto do Eduardo Bolsonaro com o Steve Bannon. Ele colocou a imagem ali e depois ele falou, não preciso dizer mais nada, né? Quer dizer, ele comprou toda aquela narrativa que a grande mídia jogou sobre o tal do Steve Bannon
disse que isso veio aqui para o Brasil e ainda colocou uma relação direta entre a família Bolsonaro e esse Steve Bannon, colocando a foto dos dois juntos. Daqui a pouco, quando a grande mídia decidir falar mal do Felipe Neto novamente, daí ele vai falar que a grande mídia não tem credibilidade, que a grande mídia está perdendo espaço para a internet, é por isso que eles estão com raiva. Assim como a grande mídia, o Felipe Neto também não tem provas dessa teoria da conspiração, desses planos conspiratórios que foram feitos nas eleições do Trump e do Bolsonaro. Mas ele, levianamente, posta uma foto do Eduardo Bolsonaro com o Steve Bannon, dando a entender de que a família Bolsonaro trabalhou junto com o Steve Bannon para fraudar as eleições de alguma forma. Ah, não preciso dizer mais nada, né? E ele, sabendo que não tem provas nenhuma disso, ele começa a se usar como exemplo para mostrar o modus operandi da extrema-direita. Então ele começa a colar no seu vídeo diversas fake news que foram feitas contra ele, dizendo que na verdade ele xingou os católicos, não sei mais o que. Quer dizer, dizendo que a direita fica espalhando mentiras sobre ele, fica colando na internet, espalhando, que foi a mesma coisa que fizeram com o Fernando Haddad. E daí ele exemplifica uma das mentiras feitas com o Fernando Haddad, dizendo que saiu uma pesquisa aí de que 80% dos eleitores do Bolsonaro ainda acreditam que o Fernando Haddad criou o kit gay. Ele dizendo que isso é uma fake news, né? Que 80% das pessoas que votaram no Bolsonaro acreditam em fake news, que foi amplamente espalhado aí pelo Bolsonaro, inclusive, que ele disse toda hora que o Fernando Haddad estava envolvido e tal. Só que é engraçado, porque ele é muito manipulador, esse Felipe Neto, porque o kit gay, é óbvio que ele não foi criado por uma pessoa só. Ele era um conjunto de cartazes, filmetes, era todo um plano para poder mudar a mentalidade das crianças, né? E o Bolsonaro sempre deixou bem claro, ele associava o Fernando Haddad a esse projeto porque o Fernando Haddad era o ministro da Educação no governo Dilma quando esse kit gay saiu. Em nenhum momento o Bolsonaro fala que foi o Fernando Haddad que idealizou esse projeto. Pode até ter sido, não sei. Mas ele com certeza estava inclinado a aprovar esse projeto. Eu não sei se você sabe, meu amigo, mas se você tem uma empresa e você tem um funcionário, o seu funcionário cria uma ferramenta. Quem criou a ferramenta foi a empresa, não foi aquele funcionário. Tudo que aquele funcionário criar dentro da empresa faz parte da empresa. Então, tudo que for criado no Ministério da Educação vai ser responsabilidade direta do ministro da Educação. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O Fernando Henrique Cardoso recebe os créditos até hoje por criar o Plano Real. Na verdade, quem criou o Plano Real não foi o Fernando Henrique Cardoso, até porque ele nem economista é. Fernando Henrique Cardoso é sociólogo. Foi a sua equipe econômica que criou o Plano Real, mas ele recebe os créditos até hoje. Mesma coisa com o Fernando Haddad. Foi ele que idealizou o kit gay? Não, mas ele era o ministro da Educação na época. Então, não existe fake news nesse caso. E depois, para desmistificar mais ainda o modus operandi da direita, né, foi como eu disse, ele colou várias fake news que foram feitas contra ele durante os seus vídeos, mas ele faz isso justamente para maquiar a sua mente contra as possíveis coisas que ele tenha feito de nocivo a esse país. Eu não sei se o Felipe Neto já espalhou fake news alguma vez na vida, eu não sei que tipo de coisa ele falou, mas tem uma coisa que eu sei, porque na época eu acompanhava o canal dele para ver as besteiras que ele falava, e eu lembro quando ele lançou um vídeo mostrando para as crianças como criar contas nesses 4chan da vida, porque pessoas estavam espalhando mentiras para outras pessoas. Então ele estava induzindo crianças a entrarem nesses sites que postavam o dia inteiro brutalidades, cenas violentas, cenas explícitas de sexo, violência, assassinato, terrorismo. Ele estava mostrando para as crianças como entrarem nesses sites e ainda fala. Olha só, eles vão postar imagens de coisas horríveis, de pessoas sangrando, de pessoas sem partes do corpo para vocês, mas vocês não fiquem com medo disso, tudo bem, crianças? Vão lá e lutem pelo seu país. Foi como eu disse, eu não sei se o Felipe Neto já espalhou fake news de alguma forma, eu não sei se ele já teve má intenção ao divulgar alguma informação, mas a verdade é, esse caso dos 4chans ele realmente fez, porque eu vi. Então o Felipe Neto pode não ter xingado os católicos, como disseram no vídeo dele, mas ele com certeza já fez coisas assim horríveis e completamente criticáveis pelos pais das crianças às quais ele induziu. E depois de falar sobre tudo isso, ele entra de fato no tema principal do vídeo dele, né, que é o que deveria ser, que é o vovô do slime, que
Parece que estavam associando ele, de que foi ele que espalhou o boato do Nilson Papinho ser pedófilo, enfim. E daí ele mostra os tweets que ele fez, né, sobre o tal do Nilson Isaías Papinho, o vovô do slime. Só que eu gostaria de alertar vocês para um detalhe assim que eu achei importante. Felipe Neto já fez diversos reacts no seu canal. Já fez sobre a Melody, já fez sobre diversos funkeiros. Mas daí, com o vovô do slime, mesmo com o sucesso todo que ele teve, ele não fez um react e posta um tweet colocando à prova a integridade moral do senhor, do vovô do slime. Eu lhe pergunto, você que está me assistindo agora, por que essa suspeita ocorreu na mente do Felipe Neto? Será que ele faz todo esse trabalho com todas as pessoas que ele faz react no canal dele? Será que quando ele foi fazer react lá do MC Kevinho, lá da Dani Russo, será que quando ele foi fazer react dessas pessoas, será que ele deu uma investigada a fundo na vida dessas pessoas? Mas ele decidiu fazer isso com o tal do vovô do slime. Por que ele foi fazer isso? Quem são as pessoas que estão ao redor do Felipe Neto para brotar isso na cabeça dele? Porque logo depois ele coloca um tweet: não julguem as pessoas sem saber e tal. Apareceu uma denúncia de uma pessoa, de uma feminista maluca, dizendo que ele era pedófilo, e automaticamente ele aceita essa narrativa. Como que a gente dá credibilidade para um cara desse? Como que a gente dá credibilidade para um cara que dá credibilidade para um perfil fake de uma feminista falando sobre um senhor só porque ele disse que votou no Bolsonaro? Eu tenho certeza que você, quando viu o vovô slime da primeira vez, você não pensou nenhuma besteira. Será que quando você olhou pra ele e falou, eu acho que esse cara é pedófilo, eu tenho certeza que você não pensou isso. Mas o Felipe Neto decidiu tomar cuidado, porque alguém provavelmente avisou pra ele sobre essas coisas do vovô slime, e ele deu crédito. Como que a gente vai dar credibilidade para um cara desse? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistirem o vídeo até agora. Eu senti a necessidade de fazer esse vídeo porque o que o Felipe Neto está fazendo é a mesma coisa que a grande mídia vem fazendo o tempo todo. Eles manipulam a informação. Eles jogam uma coisa ou outra aqui, um fato ali ou outro, eles juntam para criar uma narrativa, como por exemplo essa do Steve Bannon, dando a entender de que o Steve Bannon influenciou aqui nas eleições brasileiras, de que na verdade realmente houve compra de votos, assim como houve nos Estados Unidos, compra de votos não, aquelas mensagens lá do WhatsApp, aí posta uma foto do Eduardo Bolsonaro com o Steve Bannon, uma foto que aconteceu no dia 4 de agosto, estava quase acontecendo as eleições já. Quer dizer, todo um esquema maléfico foi montado ali em um mês só. Eu não sei, sinceramente, por que o Felipe Neto está comprando essa briga. Uma pessoa que eu sempre vi criticando a grande mídia, mas por algum motivo agora ele acha que a grande mídia goza de credibilidade. Por que será? O que está acontecendo? Por esse vídeo é isso, meus amigos. Links do Apoia-se, Twitter aqui na descrição do canal.